Bom, então agora é pegar no pé do Rigoni a moda, e a mídia tá fazendo certinho o papel dela de colocar o Rigoni contra a torcida do São Paulo, e a torcida do São Paulo tá comprando essa ideia. Mas deixa eu falar um pouquinho do Rigoni, algumas coisas aqui, além desse meia que veio da Europa, que é o cara que tem que aparecer no São Paulo agora para jogar e recuperar esse São Paulo de uma vez por todas. Então sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo muito inspirado e com muita vontade de que esse vídeo aqui ele bata no coração de vocês, porque tem injustiças sendo feitas aí, isso não pode acontecer, não conosco, não no São Paulo, não agora. Deixa o like pra dar aquela moral, se inscreva no canal e vamos junto aí, que é muito importante. Mas se inscreva mesmo, vai lá, se inscreva, faça parte desse time que só cresce aqui, fechou? Conto muito com vocês, de coração. Galera, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que eu conheço. É um aplicativo que eu gosto demais, eu uso todos os dias. Eu tico ali o São Paulo, tá ticado, né? Mas você que vai baixar agora o OneFootball, que não tem ainda, já tica o São Paulo ali como seu time de coração, ou a agremiação que você torce. Sendo o São Paulo, você tem acesso a todas, eu disse todas, as notícias do nosso tricolor. Tudo fica vindo para você bem atualizadaço ali, e aí você acompanha os jogos em tempo real, você vê substituições, gols, assistências, tudo que é notícia. E agora tem a novidade do Brasileirão, onde tem os highlights, os melhores momentos do Brasileirão em Full HD ali, imagens perfeitas, lindíssimas. O OneFootball você acompanha a Champions League, Libertadores, Sul-Americana, tudo, e o Brasileirão total. OneFootball, link na descrição, primeiro comentário fixado, QR Code aqui na tela. De qualquer forma você baixa ali com o link do Juba. Você me ajuda, você se ajuda, você ajuda a OneFootball a crescer cada vez mais e mais, e o OneFootball é grátis, que dá uma moral pros canais aqui como o meu de alternativos nosso tricolor. Dá uma força aí, valeu OneFootball, tamo junto. Galera, o São Paulo então ele fez um jogo aí que desperta muita dúvida com relação aos reservas do São Paulo. Porque não ganharam lá do Everton, jogando no Chile, coisa e tal. Um jogo que o São Paulo jogou realmente pior do que o adversário, e nomes como os de Rigoni, Marquinhos, Luciano, Patrick, além dos já com tantas dúvidas, Igor Vinícius, Reinaldo e tal, eles despertam no São Paulino uma preocupação geral e total no sentido do São Paulo não ter elenco. E aí, meus camaradas, eu discordo completamente desse tipo de análise. Hoje é um vídeo que eu vou falar mais especificamente do Rigoni e também desse nosso meia que chegou da Europa, que esse cara precisa jogar e arrumar o que é pra mim o sintoma mais grave que o time do São Paulo passa hoje. O São Paulo então ele tem ali um Miranda já com a idade avançada e cada dia performando menos, cada dia convencendo menos nós, torcedores do São Paulo, que tudo bem, que não dá mais e que é uma pena e coisa e tal. E o Léo fez uma partida boa, mas o Léo é um cara que também desperta aquele tipo de dúvida no torcedor são paulino. O Reinaldo já tá no São Paulo desde 2013. Ai, meu Deus do céu. Reinaldo chegou no São Paulo em 2013, emprestado para Chapecoense, para Ponte Preta, emprestado para Casa do Chapéu, e é um cara que vai, que volta, e estão discutindo a renovação do contrato dele. Eu entendo quem goste do Reinaldo, ele realmente tem técnica. Mas vamos pensar enquanto time, vamos pensar enquanto virar a página das derrotas e tentar começar as vitórias de agora em diante. Como é que podemos pensar em renovar com o Reinaldo para ganhar títulos? Ah, Juba, ele é o único culpado? Claro que não, é óbvio que não, nem é o principal culpado, né? Umas diretorias aí que não é o assunto pro dia de hoje, mas assim, lógico que as diretorias são as maiores culpadas, depois as escolhas de técnicos que são tampões, não são técnicos de verdade, até que chegam técnicos de verdade, aí você tem pros técnicos de verdade contratações igual as que fizeram para Crespo. Volpe já tinha chegado antes, mas William, o próprio Éder, sabe, caras assim que você já sabe que vai dar errado, Orejuela, você já sabe que vai dar errado e ainda assim você insiste, manda o técnico embora, um modus operandi bem simples, muito do fácil, né, a culpa vai ser sempre do técnico e dos jogadores, beleza. Então o Rigoni, nesse meio
de mundo aí tão caloroso e fervoroso, o Rigoni ele ter recebido a culpa agora por boa parte da má fase do São Paulo, principalmente a má fase dele, e já está sendo colocada à prova. Como o Rigoni teria tido somente uma fase quando chegou no São Paulo. Mano, eu discordo completamente disso aí. Primeiro que Carrasco tem fase boa, a bola bate nele e entra. Dá certo, a bola pega na cabeça do cara e entra. Sai o gol sem querer ali. Isso é uma fase. O Rigoni fez gol de perna direita, de perna esquerda, de cabeça, demonstrou uma velocidade que não vem de boa fase. E agora ele realmente está numa péssima fase onde tudo tem dado errado, muito depois da contusão que ele teve que o afastou dos gramados. Ele precisa de uma recuperação real, um tempo de recuperação. Quando ele volta pro time de São Paulo, ele já volta escanteado. Ele já volta colocado no banco de reservas. Desses meninos aí, Cotia, Éder, menino Éder, tem muito futuro pela frente, jovem, Éder jovem, forte, muito futuro. Então claro que o Rigoni está encontrando dificuldades de se encontrar, de voltar a ser aquele nosso ambidestro, batedor de escanteio, batedor de falta, que joga pelo meio centralizado fazendo gols e que joga pelas pontas, alas, bem aberto ali, cruzando bolas muito boas. Ele não está conseguindo fazer isso. Agora a mídia já começa a falar que ele só teve uma fase, colocar... É assim, ó, não é que a mídia tem falado, mas a mídia escreve assim, ó. Será que um dia o Rigoni só teve uma boa fase e que por isso estava encostado no Elche da Espanha? Aí, claro, como é que nós absorvemos esse tipo de pergunta? É claro que foi isso. Você tendencia para que fique óbvio que o Rigoni é uma peça que é para descartar. O Rigoni, o São Paulo acabou de pagar 22 milhões nele. Divulgaram 12, virou assunto polêmico por causa dos 22 e tal. E agora, qual que é a bola da vez? O São Paulo empata com o Everton num jogo do São Paulo, foi péssimo. Guardem essas palavras aqui, meu povo. O São Paulo foi péssimo contra o Everton. Achei que o Everton fez uma boa partida. O São Paulo não tem entrosamento com esse time reserva, tem muito a melhorar. Faltou um meia de ligação ali, o Rogério Ceni não tem esse cara no elenco, tem pro time principal, porque na Sul-Americana o nosso meia não pode jogar, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, e a importância que ele vai ter pro nosso time. O Rigoni, então, ele sai do campo e ele é perguntado. E ele fala, acho que tem que valorizar esse ponto fora de casa, porque o São Paulo, jogou mal, o Everton jogou bem, o São Paulo tá basicamente classificado, o gramado tava úmido, todo mundo escorregando, né? Tive um pênalti a favor dos caras que não foi marcado. O São Paulo tem que valorizar realmente esse ponto, porque foi um dia que deu tudo errado. Todo mundo errou todos os passes, ninguém jogou nada. Aí, a mídia faz o quê? Expõe o nome do Rigoni. Rigoni diz que o São Paulo tem que valorizar esse ponto aí. Você percebe a maldade? O Rigoni não disse que tem que valorizar esse ponto, porque isso é importante, coisa e tal. É que de acordo com esse mundaréu de circunstâncias, precisa valorizar o ponto. Tem duas formas de você falar a mesma coisa. Ou eu falo aqui, o São Paulo é um time... tá mal, vamos valorizar esse ponto aí, que isso é importante. Você vai falar, acabou, São Paulo acabou. Agora, diante desse jogo patético que o São Paulo fez e tendo uma classificação em vista na Sul-Americana, tem que valorizar esse ponto. Tá vendo? Tem duas formas de falar, onde uma o Rigoni é vilão e a outra o Rigoni ele falou a verdade, somente a verdade, e tentou valorizar o adversário. E aí eu te pergunto, qual que é a ideia da mídia agora para com o Rigoni? Para encerrar o assunto Rigoni, ele teve chances no time reserva e pouquíssimas no time principal, onde ele enfrenta má fase. Gabriel Sara, Igor Gomes, Nestor, Léo e Éder. Põe a mão aí na memória, põe a mão na cabeça aí. Assim. Quando que o Éder jogou bem? Santos, quando chegou, 4 de julho. E Santos de novo, e agora um pouquinho contra o Red Bull Bragantino. Santos de novo não, um contra o Santos lá atrás. Esse do Santos agora ele fez um gol, mas ele jogou bem contra o Santos, primeira vez, 4 de julho e Red Bull Bragantino. Jogou 3 jogos bem. Isso é a minha opinião. Rigoni não teve nem isso para jogar. Quando teve, o Éder teve 50 jogos para jogar 3 bem. O Gabriel Sara e o Rodrigo Nestor, que são jogadores que têm jogado de maneira mais avançada do que o próprio Igor Gomes, eu não sei se eu devo aqui fazer levantamento de números e falar quantos jogos eles foram patéticos.
patéticos, muito abaixo da crítica e não tiveram essa pressão que o Rigoni está tendo. De falar que o cara já não serve pro São Paulo, que foi só uma fase péssima. O cara tá ameaçado de ir embora do São Paulo por causa desse tipo de comentário. Então vamos tomar cuidado. Igor Gomes, Léo Pelé, sabe? São caras, Reinaldo 2013 que chegou. São caras que têm tido muitas, milhares de chances. Mas pense em Gabriel Sara, Igor Gomes e Éder, que é onde ele pode jogar ali. Não, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e Éder, que é onde o Rigoni pode jogar, e se pergunte se é justo que ele receba críticas tão contundentes. O São Paulo contratou o André Anderson para ser o meia. No jogo de ontem ficou escancarado que o Patrick não pode pegar a bola na zaga e carregar até a ponta esquerda. Não dá. Simplesmente não dá. Igor Gomes também virou segundo volante. Rodrigo Nestor é aquele futebol que você já sabe como é que vai ser o próximo jogo. Quando o Gabriel Sara voltar, você já sabe como vai ser o próximo jogo. São Paulo não tem meia. São Paulo joga com um a menos no ataque sempre que o Éder entra. Nicão tá machucado. André Anderson está pronto. Chegou pronto para jogar. Nada me coloca na cabeça que o André Anderson não pode jogar nesse time. Então, o Rogério Ceni ele não tem só uma obrigação de colocar o jogador que o São Paulo se esforçou para contratar a pedido dele. Ele tem que colocar o André Anderson porque o São Paulo carece de um meia e carece muito de um meia. O jogo de ontem fica comprovado que Marquinhos, Rigoni e Luciano, que é sim um ataque de qualidade, ou o próprio Caleri, o São Paulo está encontrando dificuldades ímpares para fazer gol porque não tem o meia de criação e normalmente os laterais, Rafinha não sobe. O Wellington tá bem esforçado, mas tem as suas limitações nos cruzamentos. O Reinaldo, aquele futebol pregado no chão. O Igor Vinícius, um futebol normalmente horrível, né? Não dá para ter confiança no Igor Vinícius, nem no Reinaldo. O Rafinha não passa do meio campo pela idade, pela experiência que tem, né? Ele não passa do meio campo. É a melhor opção, é o Rafinha. Antes que alguém me questione sobre o Rafinha, é a melhor opção que o São Paulo tem hoje para lateral direita, claro, mas não passa do meio campo, vai fazer falta. Pega o Rafinha junto com o Igor Vinícius pela direita e o Éder não vai chegar a bola no Caleri, isso aí é normal. Patrick tá muito recuado, Nestor, futebolzinho, não vejo nada, absolutamente nada. Igor Gomes, não vejo nada, absolutamente nada. Melhorou, não vejo nada. E o Wellington precisa muito do drible e dar certa jogada. Então, colocar o André Anderson hoje é fundamental para o crescimento dos atacantes, que se não fosse a ótima fase do Caleri, que tudo é em função dele próprio, o São Paulo não faria gols em ninguém. Me diga o que vocês acham desse vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!